modelos geocêntrico e heliocêntrico. Modelo. Após muitas observações sobre o céu, surgiram diversas teorias e modelos na busca de explicações para aquilo que era observado. Vários estudiosos contribuíram para aumentar o conhecimento sobre o céu. Alguns deles construíram modelos para explicar como e por que ocorriam mudanças. Um modelo é um conjunto de leis ou regras que explica alguma coisa que está acontecendo e que pode antecipar determinados fenômenos que possam ainda vir a ocorrer. O modelo mais elaborado para estudar um determinado fenômeno foi introduzido por Galileu Galilei por volta do ano de 1600, chamado de método científico. Esse foi um marco para a ciência moderna. Vamos parar um pouquinho e falar sobre o método científico. O método científico, ele é composto por etapas, onde estas etapas seguem um modelo. A primeira etapa seria a observação de um fenômeno que está acontecendo e desperta a curiosidade de quem o observa. Posteriormente, vem os questionamentos. O porquê será que isso acontece? Como isso acontece? O que leva à ocorrência desse fenômeno? Nesse momento começa o levantamento de hipóteses. Deve ser por esse ou por aquele motivo. E quem está observando e fica curioso em descobrir o porquê, vai levantando inúmeras hipóteses. A partir daí, ele estabelece experimentos que possam confirmar ou não as hipóteses que ele levantou. Conforme ele vai realizando os experimentos, se confirmar, ótimo, ele vai anotando e vai guardando. Caso contrário, ele acaba refazendo ou reformulando as suas hipóteses, os seus questionamentos para mudar os experimentos e depois de vários experimentos, novos experimentos, ele acaba fazendo anotações e vai verificando se tudo aquilo está realmente de acordo com o que ele esperava. Estando de acordo, comprovando, tendo veracidade, ele acaba realizando uma conclusão, a mais estudos, ele vai generalizar e a partir daí ele estabelece a lei ou a teoria científica. Aqui nós podemos observar a imagem de algumas sugestões, de como se realizar um método científico. Aqui você vê que é um ciclo, Observa o ambiente, uma literatura, pergunta, formula hipóteses, testa as hipóteses a partir de experimentos, obtém o resultado, Vai buscar na literatura, em livros, aquilo que chegou de resultado, ele vai concluir e vai publicar. Aqui um novo modelinho para você ver. Começa com a verificação de um fenômeno ou um evento e depois as perguntas, os questionamentos, as hipóteses, o porquê será que aconteceu, deve ter sido por esse motivo ou por aquele, o experimento propriamente dito, a análise dos resultados e, por fim, a conclusão. O modelo geocêntrico, ou a teoria geocêntrica, ela também é conhecida como sistema ptolomaico. Por quê? Ptolomeu defendia muito isso no início da era cristã. E na realidade não foi uma coisa que ele intitulou. Isso é muito antigo, tá? Desde a época de Aristóteles e de seus seguidores, a Terra era considerada assim o centro do universo. Agora, o que acontecia é que todos eles tinham um grande problema. Por quê?
porque os corpos celestes que eles visualizavam seguiam um curso muito interessante, apenas Marte que traçava de uma forma muito diferente, né, a sua órbita. Então, eles tinham dificuldade de explicar esse traçado de órbita pelo sistema geocêntrico. Vocês podem ver nesse novo slide, né, o traçado que Marte ele traçava no céu. Era como se ele fosse num movimento e de repente voltasse nele, tá? É como eles chamam de movimento retrógrado, quando há o retorno, e eles não conseguiam ter aí uma lógica para as explicações. Faziam-se cálculos e comentários, né, que tentavam justificar, mas era muito complicado. E eles perceberam que isso provavelmente não era muito comum de se observar se houvesse uma nova teoria. Agora, o que acontece é que Ptolomeu, ele dizia que todos os corpos celestes tinham, né, o seu traçado no entorno do planeta. Só que ao invés de eles girarem apenas em torno do planeta Terra, eles giravam em torno de pontos fixos. É como se eles tivessem, né, um ponto próximo, eles girariam em torno desse ponto próximo a eles e todos eles giravam em torno do planeta. Aos pontos fixos aos quais os planetas giravam, né, em torno dele, eram chamados de epiciclos. E em torno do planeta Terra, né, era chamada de deferente. Nesta imagem fica simples a observação dos epiciclos, né? Ou seja, os astros não giravam diretamente em torno da Terra. Eles traçavam esse percurso em torno, né, de um ponto que ele acreditava que existia. Eles giravam em torno desse ponto e também em torno do planeta Terra, né? Fica bem claro aqui nesse slide como acontecia. O modelo heliocêntrico. Na realidade, eles colocam Copérnico, né, como sendo aí aquele que mostrou, através de determinados experimentos e observações, que o planeta não era o centro do universo. Mas nós sabemos que Aristarco de Samos foi um astrônomo grego e ele já propunha, né, na época em que ele viveu, que foi de 310 a 230 a.C., esse modelo, essa teoria heliocêntrica. Porém, ela não teve nenhum reconhecimento, mesmo ele tendo, né, observado, efetuado vários cálculos de medições, né, e publicações. Na realidade, não teve aí grandes adeptos a essa ideia. E o heliocentrismo de Copérnico dizia que a Terra não era o centro do universo e que se deveria estar perto do Sol. Dizia também que ela se movimentava pelo céu, o que explicava os estranhos movimentos dos planetas e justificaria aí o movimento, né, retrógrado ou em forma de laço do planeta Marte. Copérnico ele foi um astrônomo, matemático, ele desenvolveu inúmeros estudos e várias apresentações. E num dos manuscritos dele, ele apresentava algumas ideias bastante interessantes. A primeira, né, é que não existe um centro único de todos os corpos. O segundo ponto, que a Terra não era o centro do mundo. O terceiro é que todos os corpos giram em torno do Sol. A Terra é o quarto ponto, né? Não está mais próxima do Sol do que do firmamento. O quinto ponto seria:
o movimento aparente do firmamento não pertence a ele, mas à Terra, que seria, né, a questão do movimento terrestre, que daria a impressão de que os outros corpos estariam ao seu entorno. Sexto ponto, qualquer movimento aparente do Sol não é causado por ele, sim pela Terra. O sétimo ponto seria o movimento aparente retrógrado dos planetas não pertencem a ele, mas à Terra pelo seu próprio movimento de rotação e translação. Aqui nós podemos ver uma imagem, né, de Aristarco de Samos, né, e o que eu havia dito antes. A teoria de Copérnico, que falava que a Terra girava em torno do Sol e não era ela mais o centro, né, de tudo, causou grande mal-estar entre os estudiosos, principalmente em relação à Igreja, mas ele continuou, né, fazendo todas as suas observações e ele foi verificando cada vez mais que tudo que ele estava ali falando vinha a comprovar aquilo nas observações. E o interessante foi que depois de um determinado período, né, ele começou a divulgar outras coisas que eram muito interessantes, como a questão dos dias e das noites. Então, o fato de se formar dia e noite era porque a Terra se movimentava em torno de si mesma e em torno do Sol, as estações do ano, né? O porquê em algumas épocas mais calor, em outras não. Mas essa teoria dele foi aceita há muito tempo depois, na realidade depois até de sua morte. Aí a imagem dele, de Copérnico, tá? Um dos grandes aí colaboradores. E um detalhe, gente, ele colocava que as órbitas elas eram circulares, tá? Que a gente vai ver posteriormente alguma coisa relacionada a isso também. Aqui vocês têm, né, a imagem aqui, são dos vídeos disponibilizados para vocês no Prezi, tá? É bem interessante e eu estou solicitando que vocês façam, né, a leitura aí das páginas indicadas, façam os exercícios e qualquer dúvida, entre em contato comigo para que eu possa auxiliá-los. Bons estudos!